noite. Meu nome é Lina Sanz. Sou médica veterinária e me dedico à medicina felina desde 1993. Para mim, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês para compartilhar esta conferência. Vamos falar sobre sarcopenia felina. Graças a esta atividade organizada pela Mars, Waltham e Whiskas. A que se referem esses termos? Sarcopenia é a mesma coisa que caquexia? Na verdade, são termos diferentes e é essencial, nesta ocasião, deixar claros os conceitos e usos para cada uma delas. As alterações do estado nutricional geram um risco relevante, morbidade, doença e morte. A perda de peso normal, assim como acontece com a obesidade, gera esses riscos para o gato. Por muitos anos, se falou de obesidade em gatos, lipidose hepática, síndrome pré-diabética, diabetes e pouco se falou sobre baixa condição corporal de gordura e muscular. Agora que temos cada vez mais gatos sênior em nossas casas, em nossas clínicas veterinárias, que são os gatos com mais de 10 anos, nos deparamos com gatos muito magros e, às vezes, com o problema de gatos com alta condição corporal de gordura, com sobrepeso e obesidade, mas com baixíssima condição muscular, com sarcopenia. Lembremos que neste ano, 2021, há poucos meses, a Sociedade Internacional de Medicina Felina publicou na sua revista a nova forma de classificar as faixas etárias dos gatos. Até o início deste ano, tínhamos 6 categorias etárias. De agora em diante, globalmente, devemos classificá-los em 4 grupos. E todos os gatos com mais de 10 anos são considerados sênior. E neles, a perda de condição muscular é importante. A expectativa de vida atual de um gatinho da cidade que não vai para a rua, que não vive livremente, deveria ser de no mínimo 13 a 14 anos. E a expectativa de vida média dos gatos sênior nos países desenvolvidos pode ser de 22 anos, em média. Isso é muito. O recorde sempre foi confuso, mas vimos em congressos de geriatria, como o realizado nos Estados Unidos em 2018, na cidade de Charleston, em Atlanta, um vídeo de um gato de 44 anos. Portanto, cada vez mais temos gatinhos mais idosos em nossos consultórios, que não devem ser chamados de geriátricos, nem como era feito até recentemente de super sênior. Agora todos são chamados de sênior a partir dos 10 anos. 15% dos gatos com mais de 12 anos têm baixa condição nutricional. Pode não ser perceptível como no gato da foto, porque era um gato com pelos longos, cheio de manchas e feridas. Ele foi tosado e, depois de tosado, ficou evidente que este gatinho é um indivíduo magro, com as saliências ósseas à mostra, pois está muito magro. A partir dos 14 anos, há 15 vezes mais risco de uma baixa condição nutricional, conforme as pesquisas publicadas na Revista de Medicina e Cirurgia Felina. A perda não esperada de peso nesses gatos sênior, como são chamados agora, ou super sênior, que eram os de mais de 15 anos até o ano passado, é um preditor de mortalidade. Por isso é relevante tratar essas perdas de peso como uma condição de saúde separada das comorbidades e doenças concomitantes de um gato em particular. Por exemplo, em doença renal crônica, câncer e hipertireoidismo, que são doenças muito comuns em gatos com mais de 10 anos, a perda de peso começa entre 2 e 2 anos e meio antes da morte. Por que esses dados são importantes? Porque às vezes um tutor nos pergunta: doutora,
Quanto tempo você acha que o meu gato vai viver? Ele tem 16 anos e acabou de ser diagnosticado com essa patologia. E muitas vezes eu respondia: olha, é impossível prever, não está claro, depende de como ele vai evoluir, etc. Mas se você cuidar desse gato há muito tempo e vai comparando o registro do peso e da condição corporal de gordura e músculo ao longo do tempo, quando a perda de peso começa de forma aguda, você já tem um dado para indicar ao proprietário que provavelmente em 2 anos é possível que o paciente se descompense, a menos que atualmente consigamos estabilizar essa situação e retardar seu progresso. Observem como esses dados são interessantes. Para cada 100 gramas de perda de peso em geral, um gato sênior com ou sem doença concomitante aumenta o risco de morte em 6,4%. Imediatamente, então, quando recebemos um gato adulto que não conhecíamos, que é sua primeira consulta em nosso centro veterinário e é um gato muito magro, devemos imediatamente estar cientes de que provavelmente ele não terá um futuro a longo prazo promissor. Para cada 100 gramas de perda muscular, o risco de morte aumenta em 20%. Mas notem que, para cada 100 gramas de perda de gordura, o risco aumenta muito mais, em 40%. Os depósitos de gordura intracavitários do gato no mediastino, no pericárdio, no abdômen, especialmente no ligamento falciforme ventral para o fígado, são importantes para sua homeostase, para sua fisiologia, por serem carnívoros estritos. Portanto, a redução muscular e de gordura também são muito relevantes. Diante de um diagnóstico de doença crônica relevante, como doença renal, hipertireoidismo, neoplasia maligna, se fizermos o gato ganhar peso, retardaremos a morte. Não necessariamente se um gato estiver mais magro e com mais chance de morrer, se fizermos engordar, essa realidade vai mudar. Mas, no caso dos felinos, a medicina baseada em evidências mostra que, se iniciarmos uma intervenção nutricional para ganho de peso, conseguiremos retardar a morte. Por exemplo, em gatos com neoplasias malignas com câncer, gatos que têm uma boa condição corporal, de gordura e muscular, sobrevivem 6 vezes mais do que o gato que inicia uma terapia oncológica magro. Isso também foi descrito com evidências em gatos com cardiopatias. Essas duas doenças, câncer e cardiopatias, causam caquexias relevantes. A caquexia oncológica e a caquexia cardíaca são muito conhecidas, como acontece em cães, humanos e outras espécies. Vamos definir a sarcopenia. O que significa este nome? Lembrem-se que sarco, sarcômero, vem de músculo e penia significa diminuição. Sarcopenia é uma diminuição da massa muscular e a caquexia é uma diminuição da massa muscular também com gordura, porém há uma diferença maior do que apenas a palavra. A origem, as implicações são diferentes. A sarcopenia é inevitável. É a perda de massa muscular magra relacionada à idade. Está presente em gatos a partir dos 10 a 12 anos, saudáveis ou doentes. Inicialmente, todos os mamíferos vão perdendo músculo e, por sua vez, a gordura vai aumentando até um limite. E a sarcopenia é altamente associada à mortalidade. O interessante da sarcopenia é que, embora não seja evitável, é modulável. Podemos retardar com diferentes estratégias o processo de envelhecimento, especialmente mitocondrial, que permite que o processo de sarcopenia seja lento e comece mais tarde, ao longo da vida do gato.
A sarcopenia começa a se apresentar de forma dramática e muito evidente a partir dos 12 anos. E já aos 15 anos foi detectado que o gato pode ter 1/3 de massa muscular magra a menos do que quando era jovem. 33% a menos de massa muscular é muito. Por outro lado, o que é a caquexia? A caquexia é a perda de massa muscular devido a doenças e cascatas inflamatórias, seja a inflamação imunogênica, a clássica de muitas doenças, ou neurogênica, que é a mediada por mastócitos, não importa. Qualquer uma delas, doença ou inflamação, induzem a caquexia, mas o processo de caquexia é reversível. Então, se eu monitorei um gato ao longo de sua vida adulta, quando for um gato maduro e eu vir que é um gato saudável, que ainda não desenvolveu doença renal crônica significativa, nem hipertireoidismo, nem doença inflamatória intestinal, ou asma bronquial crônica, ou câncer, etc., mas que começou a perder peso, isso é sarcopenia, e eu posso modulá-la, retardá-la. Mas quando o gato já chega doente e é diagnosticada uma doença de base e o gato tem baixa massa muscular, conclui-se que há um processo de caquexia envolvido e, infelizmente, os nossos esforços não serão muito frutíferos em reverter essa condição. Se o gato tiver mais de 10 anos e estiver doente, magro, certamente há uma combinação de caquexia e sarcopenia. Se pudermos fazê-lo ganhar um pouco de peso modulando a sarcopenia, mas com a caquexia, infelizmente, não temos muito a fazer de momento. Porém, há estudos das mudanças moleculares das vias fisiopatológicas da caquexia que estão lançando luz sobre um futuro mais promissor, modulando estas vias moleculares. Na medicina humana, 25% das pessoas com cerca de 65 anos já possuem graus diagnosticáveis de sarcopenia. Mas notem que, em pouco tempo, 15 anos depois, aos 80 anos, 60% das pessoas já têm sarcopenia. A sarcopenia tem sua origem principalmente na perda do fitness da função mitocondrial. Lembremos que as mitocôndrias são o principal gerador de espécies reativas de oxigênio, anteriormente chamadas de radicais livres, e também é de quem depende a apoptose, a morte celular programada. Quando começa o envelhecimento, o desgaste mitocondrial, começa a sarcopenia, levando a um círculo vicioso de alterações. Por sua vez, gera processos inflamatórios que resultarão na soma da caquexia, a homeostase proteica é alterada, a função e o número da glia, que são as células de suporte ou satélites do sistema nervoso, são alteradas, diminui o número das unidades motoras neuromusculares periféricas, há mudanças nos níveis hormonais e isso vai se somando à vida sedentária. Quero apresentar-lhes a história de Giuseppe Ottaviani, um maravilhoso esportista olímpico que morreu recentemente aos 104 anos. Ele, com mais de 90 anos, continuava participando dos Jogos Olímpicos, com uma condição de saúde maravilhosa, treinamento constante, mas vejam sua foto recebendo a medalha. Ele é um indivíduo magro e temos à esquerda o corte transversal da tomografia de sua coxa, de sua perna, quando ele tinha 21 anos e, ao ser um esportista, aos 63 anos. Então, mesmo que uma pessoa seja muito esportista, a sarcopenia é algo inevitável, embora possamos retardá-la. E como vemos no corte de tomografia, no desenho anatômico do lado direito,
o tecido muscular magro é substituído por gordura e é assim que acontece. Porque há abaixo o desenho de um senhor idoso levantando um peso, porque agora se sabe que o exercício para nossos pais e avós, seja caminhada, natação, tai chi e outras atividades que os governos organizam para os idosos, são fundamentais. Já que a sarcopenia anda de mãos dadas com a mortalidade e fazendo esse tipo de atividades, se retarda os danos que a sarcopenia causa. E vejam, pessoas famosas, mesmo que continuem treinando muitas horas por dia, o corpo muda e a sarcopenia não perdoa nem os super-heróis. E chega para todos nós e para o nosso gato também. O impacto da sarcopenia é muito importante nos gatos, como ocorre nas pessoas. No caso do cão, também é importante, mas não no mesmo grau. Em seres humanos e felinos, selvagens e domésticos, tem sido mais estudado porque o impacto é maior. Vamos conversar sobre a sarcopenia e suas causas nos gatos sênior, de 10 a 15 anos, super sênior, de 15 anos ou mais, e como eram chamados conforme a classificação até o início deste ano. Reitero que agora todos são sênior. A partir de 10 anos, todos são sênior. Essas situações, então, são independentes, tanto o gato com apetite normal como diminuído. Mas claro, se houver redução de apetite, por exemplo, por causa de dor oral, por uma lesão reabsortiva, dentária ou doença degenerativa articular na articulação temporomandibular, na articulação da mastigação, pode ocorrer, então, uma aceleração da sarcopenia pela ingestão inadequada de nutrientes. Nesses gatos, a disfunção cognitiva senil também contribui. Lembrem-se que aos 15 anos, metade da população de gatos tem disfunção cognitiva senil, e isso anda de mãos dadas com uma baixa capacidade sensorial. Por outro lado, muitos gatos idosos têm dor articular muscular periodontal que faz com que diminuem a ingestão de água e alimentos, somada aos estressores ambientais. E destaquei em negrito, pois, atualmente, é muito importante lembrar que a saúde não é apenas a saúde física, mas também a saúde social, mental e emocional, que são 3/4 da saúde. E o gato é uma das espécies mais sensíveis ao estresse, e quando o gato tem disfunção cognitiva senil, é ainda mais difícil de se adaptar às mudanças e é mais estressável. E pequenas modificações em sua casa, como uma mudança de mobília, uma mudança na cor das paredes, uma mudança no desodorizador de ambientes usado, pode levar esse gato a um estresse que incite a anorexia ou hiporexia. Notem que este é um dado muito interessante que eu vou dar. Em todas as espécies, ao começar um momento em que elas começam a envelhecer, a exigência de energia de repouso em quilocalorias começa a cair. Por exemplo, em animais que geralmente têm expectativas de vida de mais ou menos 15 a 20 anos, já a partir dos 11 anos, a exigência diminui. Isso está estabelecido inclusive em 3% ao ano, mas na espécie felina, nos felinos selvagens e domésticos, isso não acontece. E, neste carnívoro estrito em particular, a partir dos 12 anos, há um maior requerimento calórico, algo que não acontece em cães e humanos. Observem que um idoso humano com mais de 65 anos tem 20% a menos de necessidade de repouso de quando era jovem aos 30 anos. O gato não é assim, ele precisa de mais. Nos cães, essa necessidade também diminui quando eles são idosos, de 18% a 25% a menos. O gato não, ele precisa comer mais calorias. Porém, não só mais calorias. Em cães e humanos, a digestibilidade dos nutrientes não é afetada ao longo dos anos,
mas nos gatos sim, a digestibilidade das gorduras e das proteínas diminui. Então, neste slide, eu quero chamar muito a atenção. O gato idoso não só precisa comer mais volume de alimentos, como precisa consumir mais gorduras e mais proteínas, porque ele não as absorve como quando era jovem, sua digestibilidade é alterada. Aqui temos um gráfico que nos mostra como na espécie felina de forma única e particular, a necessidade de energia de repouso diminui com os anos, como em todas as espécies, mas a partir dos 12 anos começa a aumentar novamente. Isso é muito importante. Desde 2005, é reconhecido esse tipo de diferença e é por isso que os alimentos para gatos idosos, progressivamente ao longo dos anos, foram ficando mais energéticos. São alimentos que incluem mais densidade energética por grão. Em gatos idosos, observem que quando eles têm mais de 14 anos, a digestibilidade das gorduras diminui em quase um terço. Outros autores investigaram que felinos com mais de 12 anos há mais de 80% de baixa digestibilidade de gorduras. E à direita temos o gráfico da publicação de Patil e colaboradores. E isso é extremamente grave porque anda de mãos dadas com a perda da condição nutricional e com a mortalidade. Lembrem-se, para cada 100 gramas de gordura que o gato emagrece, sua mortalidade aumenta em 40%. O risco de menor absorção de vitaminas lipossolúveis também será significativo para esses gatos. E também é sabido que um menor teor de digestibilidade de gorduras pode afetar negativamente a absorção de coluna ou colina, sódio, fósforo e potássio. Aqui temos o esquema de digestibilidade das proteínas, que diminui para menos de 77% em 1/5 dos gatos com mais de 14 anos. Em suma, devemos ter a preocupação de, em nossos gatos, a partir dos 7 aos 11 anos, começar a mudar sua alimentação para alimentos destinados aos idosos, onde esses conhecimentos científicos são aplicados. Lembremos que todas as doenças e o processo de envelhecimento, tanto mediado por imunossenescência, disfunção mitocondrial e radicais livres, agora chamados de espécies reativas de oxigênio, por apoptose e encurtamento de telômeros, todos os processos de envelhecimento e todos os mecanismos de doença são modulados pelo estresse e pela nutrição. E na nutrição, os micronutrientes são cada vez mais importantes para retardar esses processos patológicos. Voltemos a este assunto. A saúde, que é apenas 1/3 física e o restante é mental e social, e para outras publicações é 1/4 física e 3/4 mental, social e emocional, é importante lembrar: não existem clínicas dog-friendly, não existem clínicas ferret-friendly, existem clínicas cat-friendly. Por quê? Porque o gato é uma das espécies mais afetadas pelo estresse, e o estresse vai afetar negativamente o progresso da sarcopenia e da caquexia. O estresse afeta a qualidade e a expectativa de vida de forma acentuada. Reconhecer essas diferenças com relação aos cães e outras espécies implica respeito ao tutor do gato, ao próprio gato e também à nossa profissão. Lembremos que a Sociedade Internacional de Medicina Felina, há muitos anos, vem propondo diretrizes para que as pessoas que trabalham com gatos tenham uma prática amigável. O enfermeiro técnico, o médico veterinário, as pessoas de cuidados, etc. As clínicas têm características que as tornam amigáveis para os gatos. Em muitos países desenvolvidos, não se pode adotar um gato se não for comprovado que a casa também cumpre os pilares do bem-estar felino. E lembremos que há poucos anos, felizmente, foi incorporado
o sistema de trabalho sem medo. Fear Free. Para diminuir a ansiedade e o estresse em gatos mal sociabilizados, ansiosos ou agressivos que recebem medicamentos 60, 90 ou 120 minutos antes de serem transferidos para um centro veterinário ou para um procedimento diferente. Por exemplo, utiliza-se trazodona ou gabapentina. Lembremos que os pilares ambientais para o bem-estar emocional e social do gato correspondem a ter sempre um local seguro, recursos em dobro, respeitando o comportamento de jogo de captura e predação, com contato humano positivo, constante e previsível e sempre respeitando o sentido do olfato. Voltemos ao nosso tópico de sarcopenia e caquexia. Devemos diagnosticá-la. A condição corporal de gordura normalmente é medida com palpação dos processos espinhosos das vértebras lombares, como vemos desta foto com uma seta amarela. Observar os perfis do animal, sua silhueta, a partir de cima e de baixo nem sempre é uma boa ideia em gatos, especialmente os gatos com pelagem semilonga e longa. O índice de massa muscular, por outro lado, é medido onde está a seta azul, na crista occipital externa ou na crista sagital externa. Também pode ser medido em processos espinhosos de vértebras torácicas ou na região do trocânter maior do fêmur, mas é mais simples na nuca, na cabeça aqui em cima. Por favor, vejam o gráfico ou a tabela de condição corporal de gordura que está disponível gratuitamente no site da Oasava. Existem 5 categorias e com as subcategorias intermediárias temos 9 possibilidades de condição de gordura do gato e o índice de massa muscular atualmente considerado obrigatório em todo o prontuário médico de gato. Tem 4 graus e também no site de Oasava vocês podem ver como é feita essa classificação, que vai de normal, que é o grau 3, até a caquexia ou sarcopenia grave, que é o grau 0. A seguir, falaremos sobre o tratamento da sarcopenia e da caquexia. É relevante nos felinos identificar e corrigir qualquer doença subjacente, e nenhuma deve ser subestimada, pois todos são fatores que contribuem para uma baixa ingestão. Por exemplo, o gato pode ter uma neoplasia abdominal porque tem um linfoma na válvula ileocólica ou ileocecal. Mas talvez esse gato tenha octodetes, tenha otite, talvez tenha uma lesão reabsortiva dentária e dor oral. Não podemos nos preocupar somente com o linfoma e não fazer nada com o restante. Se em um gato que está perdendo peso não detectarmos anormalidades em testes de pressão, exame clínico, de sangue, de urina, de imagem, às vezes, modificações ambientais e nutricionais conseguem reverter o processo. Às vezes esquecemos que a falta de bem-estar emocional e ambiental é uma causa de baixa ingestão. As dietas aqui são fundamentais e é relevante insistir. Devem ser dietas muito ricas em gorduras e proteínas. Estamos falando de um carnívoro estrito. Estamos falando da única espécie em que o requerimento aumenta em vez de baixar e as digestibilidades de gordura e proteína reduzem em vez de se manterem altas em antioxidantes com mais de 4 quilocalorias de energia metabolizável por grama de dieta seca, no mínimo de 5 a 6 gramas de proteína por quilo do gato. Agora algo muito interessante, olhem que importante. Desde 2016, e reconhecendo que existem gatos que não gostam de mudar de marca ou de tipo de alimento, sabe-se que esses gatos se alimentam perfeitamente bem com dietas de filhotes, com dietas kitten. É um erro dizer a um tutor que um gato de 17 anos não pode comer dieta de filhote. Na verdade, é indicado, é apropriado, especialmente se os recursos econômicos ou a disponibilidade de certas dietas
ou as peculiaridades individuais do gato que não gosta de mudar de alimento não permitem dar-lhe dietas específicas para idosos. Nunca se esqueçam, mais proteína, mais gordura e, claro, mais sal. Vocês se lembram? O requerimento de sal do gato é 5 ou 10 vezes maior do que no humano. O sal nunca deve ser restringido em gatos. E se vocês avaliarem as dietas prescritas das principais marcas de alimentos do mundo para doenças renais ou de bexiga e uretra, todas elas têm mais sal ainda do que a dieta de manutenção. Lembrem-se, quanto mais adulto o gato e quanto mais doença renal tiver, mais sal ele deve consumir, justamente o contrário de humanos e cães. É importante usar a medicina baseada em evidências para a espécie felina e não passar mitos e recomendações de outras espécies para o gato. Lembremos que nas mudanças de dieta deve-se considerar a rotina que o gato já tem. Há gatos que comem poucas vezes por dia e há gatos que preferem, e o que lhes faz muito bem, os chamados comedouros puzzle. São comedores anti-voracidade ou interativos, como vemos na foto, que simulam presas. São tipos de brinquedo onde o gato, ao manipular o objeto, faz com que os grãos saiam e os comem. Esses tipos de comedouros diminuem a incidência de patologias comportamentais e também a incidência de sinais em gatos diagnosticados com cistite idiopática com síndrome de Pandora e, bem, saindo do assunto de hoje, também são muito bons para gatos obesos com transtornos obsessivo-compulsivos e gatos com diabetes ou pré-diabetes. Lembrem-se que alguns desses gatos idosos têm dor muscular, seja por hipocalemia, que é o mais comum, ou poliomielpatia, ou tem dor articular por causa da idade, da doença articular degenerativa, por exemplo, no pescoço, nos ombros, nos cotovelos. Nesses gatos não podemos esquecer, para melhorar a ingestão, de levantar os comedouros. Isso não é necessário para todos os gatos, apenas para aqueles que manifestam desconforto ao comer com a cabeça baixa. As mudanças devem ser feitas de forma progressiva e lenta, e lembrem-se que podem ser suplementados. Pode ser dado, como indicado pela Sociedade de Medicina Felina, um pouco de caldo de atum, um pouco de orégano, um pouco da dieta anterior que o gato consumia para melhorar a aceitação. E lembremos que também existem técnicas nutricionais propostas com base em como a expressão dos genes é modificada com certos nutrientes que retardam o processo de sarcopenia pelo envelhecimento. A Sociedade Internacional de Medicina Felina, em sua publicação de sua revista de Medicina e Cirurgia Felina, nos dá essas dicas para melhorar a mudança de dieta em gatos. Instruir claramente o tutor sobre o benefício e implementá-lo o mais rápido possível, antes que haja mais descompensação do processo da doença. A transição deve ser gradual, especialmente em gatos estressáveis ou idosos. Nessa transição, é dada a dieta anterior e a nova, e normalmente a nova vai no fundo do comedouro e a dieta habitual por cima. Recipientes planos são preferíveis, onde os bigotes não toquem nas laterais. Mudanças na dieta devem ser evitadas em períodos de estresse, já que o gato tem aversão e neofobia. As dietas são dadas à temperatura ambiente, por exemplo, quando são enlatadas e guardamos uma parte na geladeira, devemos amorná-las para que fiquem em temperatura ambiente. Oferecer diferentes texturas, formas secas, formas úmidas, até saber, em um gato específico, o que ele mais gosta. Dar realçadores de sabor em baixa quantidade. O que a Sociedade Internacional recomenda é caldo de galinha, caldo de atum, levedura de cerveja, orégano ou pequenas porções de alimento habitual. E claro, cada um de nós tem suas dietas favoritas para recomendar ao tutor, mas devemos sempre considerar um plano B e um plano C.
Existem gatos que não gostam da comida que recomendamos, mas se mudar de marca, eles gostam e pode ser uma dieta que trará benefícios equivalentes àqueles que você está procurando. Bem, em relação à caquexia agora, as doenças mais caquetizantes do gato são do coração, rim e câncer. Nelas, a caquexia é mais rápida e eles também perdem muita gordura. Lembrem-se que em um gato saudável que está em jejum, não ocorre caquexia porque aqui a caquexia está associada a mecanismos moleculares de inflamação e vias metabólicas específicas. O mecanismo de caquexia é multifatorial e leva principalmente à incapacidade de regular a degradação da proteína com um catabolismo excessivo da massa corporal. E aqui está o que é interessante. Quando há estresse oxidativo via esses radicais livres ou espécies reativas de oxigênio e via fator de necrose tumoral alfa, se autorregula, ou seja, estimula-se o fator nuclear kappa-beta e a via molecular da ubiquitina proteasoma. Lembrem-se dessa via da ubiquitina proteasoma, porque atualmente estão procurando drogas que modifiquem, que modulem essa via e dessa forma possamos fazer algo contra a caquexia que, por enquanto, não tem um tratamento específico. Por outro lado, as catecolaminas e os neurohormônios também favorecem a caquexia por upregulation da via ubiquitina proteasoma. Essa via metabólica de degradação proteica afeta principalmente a proteína miosina, actomiosina e actina, que são as principais componentes da fibra muscular. E também afetarão a homeostase das citocinas inflamatórias e dos hormônios anabólicos, desviando todo o processo para um processo de circuito ou círculo vicioso de estresse oxidativo, dano mitocondrial, imunossenescência por desequilíbrio do perfil TH1 e TH2 e encurtamento acelerado de telômeros, somado a toda essa caquexia progressiva no gato. A caquexia, então, por enquanto não tem terapia, não há como modulá-la. O que fazemos então? Preveni-la. Como prevenimos? Com diagnóstico precoce. Por esse motivo, na nova tabela, no novo artigo publicado este ano sobre faixas etárias de gatos, destaca-se que, a partir dos 7 até os 9 anos, os gatos devem fazer exames de sangue, urina e pressão completos uma vez por ano, mas a partir dos 10 anos no gato sênior são 2 vezes por ano, porque temos que diagnosticar as patologias precocemente, antes que elas deem sinais clínicos claros e antecipar-nos a essa caquexia nos gatos com esses diagnósticos. E o que vamos fazer com eles? Mesmo que eles tenham doença renal, da tireoide ou câncer, e vocês vejam que eles estão, entre aspas, gordinhos, potencializar o consumo de proteínas, gorduras e antioxidantes. Não ao contrário, esses gatos não devem fazer dieta, pelo contrário, suas dietas devem ser modificadas para mais ricas energeticamente e proteicamente. Eles podem precisar de alimentação assistida, podem precisar de estimulantes de apetite como a mirtazapina, podem precisar de suplementação extra de antioxidantes se a dieta que eles gostam não é tão alta em antioxidantes como gostaríamos. A alimentação assistida está relacionada a tubos de alimentação, sendo o mais tolerado em tempo e quantidades de alimentos possíveis de dar ao gato a sonda que vai no pescoço, denominada esofagostomia ou faringostomia, que é a que o gato da foto tem, que não o impede de comer normalmente pela boca e que pode ser manuseada em casa adequadamente. Obrigada por sua atenção. Quero agradecer ao Whiskas, ao Alstom Petcare Science Institute e à Mars pela oportunidade que me deram para participar deste belo evento. Espero que esta conferência tenha sido do seu agrado, que tenha lhe trazido informações oportunas, apropriadas e boas. E me despeço aqui. Até uma nova oportunidade.
Muito obrigada por sua atenção. Boa noite.